Que a graça e a paz seja conosco. No Anoitecendo com a Palavra, estaria sendo lido hoje o capítulo 30 do livro do profeta Ezequiel. Como nós não temos aquela atividade hoje, então estamos aqui em consonância com aquela programação, fazendo a leitura desse capítulo. Capítulo 30 de Ezequiel, que é, digamos assim, está na mira do profeta, tanto o Egito quanto o faraó, o rei do Egito. Diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetiza e diga: assim diz o Senhor, o soberano. Clamem e digam: ai daquele dia, pois o dia está próximo, o dia do Senhor. Está próximo e será como um dia de nuvens escuras, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito, e a angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhes será tirada e os seus alicerces se despedaçarão. A Etiópia, Fute, Lude, e toda a Arábia e Líbia, e todo o povo da terra da aliança cairão à espada junto com o Egito. Assim diz o Senhor: os aliados do Egito cairão, e a sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Sevene, eles cairão à espada. Por palavra do soberano, o Senhor. Serão arrasados no meio das terras devastadas, e as suas cidades jazerão no meio das cidades em ruínas. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu incendiar o Egito e todos os que o apoiam forem esmagados. Naquele dia enviarei mensageiros em navios para assustar o povo da Etiópia, povo que se sente seguro. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim diz o soberano, o Senhor: darei fim à população do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e o seu exército, as nações mais impiedosas, serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito, e a terra se encherá de mortos. Eu secarei os regatos do Nilo, e venderei a terra aos homens maus. Pela mão dos estrangeiros deixarei arrasada a terra e tudo o que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano, o Senhor: destruirei os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito. Eu espalharei medo por toda a terra. Arrasarei o alto Egito, incendiarei Zoan, afligirei castigo a Tebas, derramarei a minha ira sobre Pelúsio e a fortaleza do Egito, e acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito, Pelúsio se contorcerá de agonia, Tebas será levada pela tempestade, Mênfis estará em constante aflição, e jovens de Heliópolis e de Butastis cairão à espada, e a população das cidades irão para o cativeiro, e as trevas imperarão em pleno dia em Táfnis, quando eu quebrar o jugo do Egito. E ali a sua força orgulhosa chegará ao fim. Ficará coberta de nuvens, e os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim eu darei castigo ao Egito, e todos ali saberão que eu sou o Senhor. No 7º dia do mês, do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Diz assim: filho do homem, quebrei o braço do faraó, rei do Egito, e não foi enfaixado para sarar. Nem lhe pus uma tala para fortalecê-lo, o bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: estou contra o faraó do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, o bom e o que foi quebrado, e farei a espada cair da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada nas mãos dele, que quebrarei os braços de Faraó, e este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços do Faraó penderão sem firmeza, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele brandir a sua espada contra o Egito. Eles saberão que eu sou o Senhor. Eu dispersarei os egípcios no meio das nações, eu os espalharei entre os povos, então eles saberão que eu sou o Senhor. Esta é a palavra de Ezequiel, capítulo 30,
palavra contra o Egito, especialmente contra o seu rei, o faraó. Vamos orar? Senhor nosso Deus, como é dura essa palavra dirigida contra aquela nação e contra o seu governante. Ó Deus, que nós possamos aprender lições vividas pelo povo tanto tempo no passado, há tantos anos, milhares de anos, mas que falam tão diretamente à nossa situação de hoje. Que nós tenhamos governantes que se voltem para Ti, para que nós não passemos por situações semelhantes. Em nome de Jesus. Amém.